Você que acompanhou conosco a primeira parte dessa conversa com o senador José Serra, estivemos falando sobre a atuação parlamentar do senador nesse primeiro semestre de 2015. Agora, vamos ouvir o senador uma análise desse primeiro momento da 55ª legislatura. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A gente começou 2015 com um cenário diferente do que o habitual. Nós tivemos na Câmara dos Deputados, por exemplo, a formação de uma mesa onde o partido do governo não estava representado, por exemplo. E dali para frente parece que sinalizou que as forças entre executivo e legislativo não seriam as mesmas que foram até 2014. O senhor tem sido uma pessoa convidada com frequência pelo presidente Renan Calheiros a fazer parte de grupos que pensem saídas para o país num momento tão crítico como o que vivemos. Que análise o senhor faz desse primeiro semestre? Qual a sua expectativa para esse segundo? Aconteceu um fenômeno interessante. O Congresso hoje está com muito poder, mais do que jamais teve, do que eu me lembre. Né? Em função do enfraquecimento da presidente da República? Em parte, sim. Né? Em parte porque houve um processo aí que resultou num esquema de poder que tende a atuar com mais independência. Então, nesse sentido, é um dado importante e eu considero positivo. Certo. Agora, é importante também que nós usemos isso para o bem do país e não para fazer coisas, às vezes, que não têm cabimento, né? Em matéria especialmente de despesa. Eu ia tocar, essa a questão nesse momento. Porque você sai gastando aí, às vezes aprova medidas que custam muito e depois você vai comprometer o futuro. Compromete, inclusive, governos do futuro. Você faz determinados nós, quando você mexe, inclusive, na Constituição, ou leis complementares, ou mesmo leis, depois que você dá um aumento, acabou. Né? Isso já tá determinado. Então, tem que ser olhado isso, a meu ver, com mais cuidado daqui para frente. Eu estou trabalhando internamente nessa direção. Nessa tramitação do ajuste fiscal, a gente viu várias ocorrências dessa natureza, né? Não, mas olha, veja, do ajuste fiscal... Tratava-se de aprovar ou não alguma proposta de aumento de tributos do governo ou de corte deste ou daquele gasto. Mas junto vinham os tais dos jabutis. Mas depois vão vindo coisas paralelas e que aí sim são um problema tremendo, que vão muito além do ajuste fiscal, de qualquer outra coisa, a médio e longo prazo. Senador, várias pessoas entrevistadas aqui no Argumento ponderaram, e essa ponderação também foi vista em plenário, de que o ajuste fiscal estava sendo feito sem um corte por parte do Executivo. Quer dizer, o sacrifício estava muito mais para o lado do trabalhador e que não se enxugava a máquina pública. O senhor concorda com essa crítica? Olha, eu acho que o ajuste podia ser melhor feito. Eu, por exemplo, teria revisto todos os contratos, até para comprar água mineral e até as obras, digamos. Entendi. Cuidaria, eu já fiz isso na Prefeitura de São Paulo, já fiz isso no governo, já fiz isso no Brasil, no Ministério do Planejamento, quando fui no governo Fernando Henrique. E fiz isso quando fui secretário também de Orçamento em São Paulo, no Ministério da Saúde, para ter mais dinheiro para as coisas mais importantes. Nós sempre fizemos renegociação de contrato. Chega lá e fala, ó, baixa aí 5%, 10%, né? Porque senão nós não vamos poder continuar. Nada formal. E acaba funcionando. O governo não fez isso. Agora, mas está cortando gasto, sim, sem dúvida. Inclusive investimento. Você sabe que deve ter cortado até agora o correspondente a uns 36%, 37% dos investimentos federais, que é uma coisa muito ruim para a economia e para o desenvolvimento. Isso é uma decisão então, séria. Eu creio que o governo está cortando, sim. Agora, isso tem efeito péssimo para o emprego no país, né? Porque você está criando uma onda de desemprego muito forte e que, vou dizer a você, essa onda de desemprego ainda não chegou ao seu ponto máximo. Nós estamos no dia 16 de julho, estamos ainda no começo, ou na metade do processo. Infelizmente, digo isso com consternação, o desemprego vai aumentar muito ainda daqui em diante. E uma freada tão intensa e brusca na economia para depois retomar o crescimento. Mas, por outro lado, eles deviam também ter ligado o programa de ajuste a perspectivas de médio e longo prazo, de investimentos. Você precisa oferecer um caminho de crescimento, mesmo na hora do aperto. Para quê? Para que as expectativas
sejam favoráveis e o pessoal comece a investir pensando no futuro. No não quadro pode tirar atual, o o sujeito acha que se vai investir vai perder dinheiro. Aí não adianta. E assim mesmo, estranhamente, assim, por outro lado, parece que países como Rússia, Japão e China estão acenando com a possibilidade de investimento em infraestrutura no país, né? O senhor é otimista com relação a esse movimento? China, talvez, mais substantivamente. E, sobretudo, naquilo que interessa as importações que faz do Brasil. E, sobretudo, também para os chineses venderem suas coisas aqui. Acessar o mercado. Claro, vai financiar uma estrada ou alguma obra mais complexa, querem trazer até trabalhador chinês, o que não tem cabimento. Chinês, eu não digo isso com nenhum preconceito, chinês é muito esperto, muito vivo. Quando a gente estava saindo, eles já estavam voltando pela segunda vez. E o pessoal fica aqui, os chineses. Eles vão ganhar as nossas custas. Agora, vamos também fazer parceria com ele, vamos. Mas vamos fazer de uma maneira mais consistente, defendendo emprego e produção nacional. Aliás, se tem uma coisa que o governo do PT fez, foi gerar muito emprego, só que não no Brasil, no Sudeste Asiático. Índia, China, Coreia, Taiwan, etc. O PT é especialista em gerar emprego no resto do mundo. Desdobramento da questão da Lava Jato, gostaria de conversar com o senhor. Estamos aqui no Congresso tramitando o marco regulatório das estatais, né? Alguns critérios para ajudar a manter o patrimônio público. O senhor é otimista com relação a esse trabalho? Acho que sim, acho que pode sair um bom trabalho. Creio que é uma comissão mista, né? E vai ser, eu mesmo fiz propostas para ela, tudo, mas está sendo tocada aqui no Senado pelo Tasso Gereissati e por um deputado indicado pelo presidente da Câmara, o Arthur Maia, que são gente séria, estão trabalhando, pegando sugestões. E eu acho, que nós temos que aproveitar para tomar medidas que evitem que se reproduzam no futuro casos como o da Petrobras. E aí um marco regulatório como esse é o caminho? O marco regulatório ajuda muito. Eu tenho uma outra coisa que eu realmente queria proibir que empresas que não produzem para o mercado possam fazer anúncios. Por exemplo, por que a Petrobras tem que fazer anúncio? A BR Distribuidora, que se vende gasolina, ainda tem, porque tem lá Ipiranga, tem outros, tal, tem concorrente. Mas a Petrobras em si, ela gasta uma baba de dinheiro. Com anúncio. Isso, inclusive, se presta à manipulação política. Sim. Tá certo? Tá certo. A Caixa deve fazer, porque concorre no mercado. Agora, se você comparar com os outros bancos que captam dinheiro, não tem paralelo o que a Caixa gasta, a Caixa Econômica Federal. Por que isso? Isso, no fundo, em última instância, é dinheiro dos contribuintes, em última análise. Não é diretamente, porque são empresas. E eu pegaria, por exemplo, BNDES. Para dizer a verdade, eu nem sei se o BNDES está anunciando. Mas se anunciar, não pode, porque quem que está concorrendo com o BNDES? Não tem cabimento. Publicidade é para atrair consumidor. Não é para ficar fazendo favores, pagar filmes, fazer isso, fazer aquilo. Tem que procurar outros caminhos. E há como se fazer um projeto de lei, uma norma, nesse governo do PT, a coisa ficou complicada. Eu me lembro no governo Fernando Henrique, essas empresas todas, a publicidade era tudo descentralizado. Você nem sabia quem estava cuidando disso, daquilo que estava fazendo. Mas no governo do PT centralizou tudo. E aí criou uma máquina poderosa, que gerou, inclusive, esquemas de corrupção como apareceram na Caixa Federal agora. Como é que chama a operação? Nem me lembro. Mas tem um apelido aí, também, gravíssimos, né, de desvio de dinheiro, através de dinheiro da publicidade mesmo. Então, eu acho que isso tinha que consertar. Agora, não sou a favor de que o Congresso ou o Senado aprovem os nomes dos diretores das empresas. Por quê? Porque a empresa ela tem que se mover de uma maneira mais independente. O governo tem responsabilidade, mas eu não daria para o Senado a responsabilidade de sabatinar, porque nós não vamos controlar. E segundo, vai ter uma tendência inegável ao loteamento e ao troca-troca. Você entende? Põe fulano, que é ligado a cicrano e tal.
Então eu não faria Vai isso. para um segundo plano o aspecto técnico e começam os aspectos políticos a dominar essa questão, né? Eu acho que os profissionais têm que ser recrutados no mercado, né? E devem... Você tem que ter headhunters, caçadores, como se diz, de cabeças, né? De gente para trabalhar, tudo altamente profissionalizado. Senador, a outra questão relacionada à Petrobras, nós tivemos uma audiência pública na CAI, falando de como é que vão ser os investimentos, como vai ser o horizonte da Petrobras aqui para frente. E vários projetos foram cortados, né? Até que ponto... Mas agora eu tenho um projeto de lei que vai ser aprovado. Podíamos ter 7, né, em vez de 6. Pronto, vamos colocar o 7º agora. Para quem já viu a primeira parte da entrevista. Que virá, que é desobrigar a Petrobras a ser operadora única e botar 30% do dinheiro necessário em cada área do pré-sal. Isso é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Porque a Petrobras está sem dinheiro. Nossa, isso gera uma resistência aqui dentro. O debate aqui é super endividada. Ela não está conseguindo. Aí você paralisa a exploração. A própria diretoria da Petrobras é a favor. Agora, se criou uma corrente maluca, mentirosa. Mentirosa é assim, 10% mente, 90% acredita na mentira. Equivocada, então. E aí, mas algumas são mentiras. Por exemplo, meu projeto não mexe com conteúdo nacional da produção necessária dos equipamentos necessários para extrair petróleo. Não mexe no método da partilha, que foi o método que se criou para ficar junto com o método das concessões da exploração de petróleo. E eles estão dizendo que mexem, você percebe? Então as pessoas ficam sem saber. E por isso é que se deixou... Agora se formou uma comissão para que possa esclarecer todo mundo durante 1 mês e meio e aí votar. Tenho certeza que vai passar. Pronto. Agora falando então de projeções para os próximos meses, né? Há aí já uma expectativa em relação ao julgamento do TCU com relação às contas do governo de 2014. Pedaladas, qual a expectativa do senhor com relação a isso? Eu acho que houve pedalada, agora o TCU vai ter que apresentar de fato o relatório. Se tem que mandar para o Congresso, né, sobre as contas do governo, e o Congresso vai examinar. É uma matéria complicada, eu intuo que houve pedaladas mesmo, e a partir daí vai ter um processo difícil de se prever. Mesmo que eu tenha minhas previsões pessoais, eu não quero fazer porque isso, modestamente, acaba condicionando também aquilo que aconteça. Entendi. Eu prefiro deixar por conta das leis, da Constituição e das conclusões do material recolhido para aí dar uma opinião mais firme. Senador, falar de controle externo do TCU nesse momento, o que o senhor acha disso? Esse controle externo é válido? Não, o TCU já é uma espécie de controller externo, né? Ele já controla. Acha que prospera essa possibilidade de um controle externo? Não sei, eu não ouvi falar. Estão procurando agora isso? Está começando a surgir. A transparência gera isso. Tem que funcionar de forma transparente. E o jogo aí de nepotismos, que é coisa de ter o advogado que é filho de um ministro do TCU, porque lá, inclusive, é tudo rotativo. O sujeito é presidente, mas no outro ano é ministro. Eu acho que tudo isso tem que se fazer normas, né? Eu creio, por exemplo, que filhos ou parentes próximos de ministros de tribunais superiores não deviam poder advogar nesses tribunais. Já é um critério. É uma limitação, mas vai fazer o quê? Tá certo. Senador, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, convidá-lo sempre que o senhor quiser trazer notícias do seu trabalho parlamentar. E também, quando você quiser, falar bem ou mal do trabalho dos outros. Tá combinado, então. Tá Obrigado. Combinado, senador. Eu agradeço a você que nos acompanha pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211. E se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí é senado.leg.br/TV. Até a próxima.